Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus. Hoje nós vamos meditar em um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, e diz assim a palavra do Senhor: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa última parte do versículo é uma citação ao Antigo Testamento, em Deuteronômio 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então nós podemos perceber uma estrutura em três partes nesse versículo de Hebreus. A primeira parte nós vemos o versículo dizendo: conservem-se livres do amor ao dinheiro. E é bem interessante porque o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Como diz em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Será que a Bíblia faz algum contraste entre riqueza e espiritualidade? Não, não faz. Mas a palavra de Deus faz um contraste, sim, entre o apego material e a espiritualidade. Como está escrito em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Na verdade, o chamado para o cristianismo é um chamado a desapego. É negar a si mesmo, é carregar a sua cruz, é ser menor diante dos outros, é morrer para viver, é perder a vida. Nós devemos ser pessoas desapegadas materialmente. Essa é a realidade do cristão. Pouquíssimas promessas da Bíblia se referem a hoje, aqui e agora, como, por exemplo, honrar pai e mãe, se refere aqui hoje e agora. Mas a nossa salvação e a maioria das promessas se referem ao futuro, se referem à gloriosa vinda de Jesus Cristo, a volta e o seu reinado. Então, nós devemos ser pessoas desapegadas, porque o nosso reino não é aqui. Mas o que seria esse apego material? Nós podemos chamar de cobiça e também podemos chamar de avareza, que na verdade vem da ganância humana, a ganância de sempre querer ter mais, né? Esse é o sentido de ganância, eu quero e quero e quero. John Piper fala que cobiçar é desejar tanto algo que você perde o seu contentamento em Deus. E então o versículo continua: contentem-se com o que vocês têm. Estar contente não é estar alegre, apesar de muitas vezes nós usarmos os termos nesse sentido. Mas na palavra de Deus, contentamento significa estar satisfeito, estar completo. É esse o sentido de estar cheio. Eu não preciso de mais nada, eu estou contente. E muitas vezes na palavra de Deus o contentamento não aparece em boas circunstâncias. O contentamento não depende de eu ter tudo aquilo que eu quero, mas apesar das circunstâncias, eu estou contente, porque eu estou estável em meio a todas as instabilidades da vida. Esse é o sentido de contentamento. A gente pode ver, por exemplo, 1 Timóteo 6, versículos 6 ao 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. É muito interessante essa ideia do lucro, porque nós lucramos mais quando nós possuímos um direcionamento melhor daquilo que nós devemos acumular na nossa vida e aquilo que nós devemos simplesmente abandonar, deixar para trás e sermos desapegados. Como assim? Na verdade, o lucro correto é enriquecer espiritualmente. É o que ele fala da piedade. Fonte de lucro é piedade.
Então nós vemos, por exemplo, em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então nós vemos aqui que a ganância, ela não é má em si própria, ela deve ser bem direcionada. É por isso que o texto começa falando: não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem tesouros nos céus. Então nós vemos aqui que a ganância precisa ser redirecionada. A nossa piedade é acumular tesouros nos céus. Quando nós nos importamos com o reino de Deus, com as verdades espirituais, quando nós estamos atentos àquilo que devemos fazer, que tem valor eterno, a adoração que vamos fazer para todo o sempre, e já podemos começar a desfrutar desse ato eterno hoje, aqui e agora. A comunhão dos santos que vamos ter para todo sempre, nós devemos hoje já aprender a desfrutar, apesar das nossas diferenças de pensamento, de gosto e tantas outras coisas. Nós devemos aprender a desfrutar a comunhão, a adoração, tudo aquilo que nós vamos fazer por toda a eternidade. Nós já podemos experimentar a eternidade hoje, a edificação mútua, a santidade, tudo isso tem peso eterno, e nós devemos buscar aquilo que tem peso eterno, devemos ser gananciosos nesse sentido. Por outro lado, nós vemos aqui que não devemos ser gananciosos com relação à terra. Então, a Bíblia mostra para nós que nós devemos ser contentes materialmente. O versículo 8 do trecho de Timóteo que lemos ainda há pouco diz: tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. É bem parecido com o que Hebreus fala: contentem-se com o que vocês têm. De novo, ele está falando de um aspecto material. Contentem-se com o que vocês têm, ou seja, estejam satisfeitos com o que vocês têm. Vocês têm o que vocês precisam, mas em um sentido espiritual, como nós já vimos, não podemos ficar acomodados. Aí sim, o homem precisa querer mais e mais e mais intimidade com Deus. Mas aqui ele está falando sobre o aspecto material, tanto aqui nesse trecho de Timóteo, quanto também em Hebreus, que é o nosso versículo principal. A gente pode ver, por exemplo, em Eclesiastes, que fala que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. E é bem verdade, o ser humano ganancioso quanto às coisas materiais nunca vai estar satisfeito. Toda vez que nós colocamos os nossos esforços, os nossos planos, o nosso sonho dedicado para coisas materiais, de forma que demonstre apego, então nós estamos totalmente contrário ao que as Escrituras nos indicam a fazer. Nós não devemos ter apego na terra. A satisfação da vida não vem por meio do apego material. Nós não devemos ter amor ao dinheiro. Nós devemos saber usar o dinheiro para o reino de Deus, mas não ser dominado pelo dinheiro. Existe uma grande diferença nisso. Será que é fácil pedir a Deus, como está escrito em Provérbios 38? Não me deis pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Você pediria para Deus apenas o necessário para você pagar as suas contas? Você faria essa oração para Deus? Senhor, não precisa sobrar nada no meu mês. Entrou dinheiro, saiu pagando todas as contas, todos os boletos, água, compras do mês, tudo. Você pediria isso para Deus? Perceba, Deus nos dá muito mais do que nós precisamos, porque é isso que nós precisamos. O básico, o necessário, e devemos estar contentes com isso. Se temos a mais, por mais que não seja tanto quanto nós gostaríamos, mas Deus nos dá muito mais do que nós precisamos, muito mais do que necessitamos, e devemos ser gratos a Ele. O desafio é que sejamos capazes de declarar como salmista: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. E dizer que o Senhor é a nossa porção é dizer que Ele é a nossa recompensa, Ele é aquilo que nós temos, Ele é a nossa herança.
E é bem interessante porque o nosso contentamento não deve estar em algo que Ele pode nos dar, mas deve estar no próprio Deus. Eu não preciso ficar sedento quando eu tenho uma fonte de água viva. Eu não preciso ficar com fome quando eu tenho o pão da vida. Ele é a minha porção porque Ele me satisfaz totalmente. Se nós temos a Deus, que Ele cuida de nós, então nós não precisamos de mais nada. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa última parte do versículo de Hebreus, nós podemos fazer relação com vários outros textos. Por exemplo, Mateus 6, 31, 32. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É bem interessante porque quando nós pensamos e refletimos sobre a promessa de Deus de cuidar de nós, e quando nós temos em mente também a sua fidelidade, Ele não é homem para que minta. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu que nunca vai nos deixar, que nunca vai nos abandonar, nós precisamos apenas descansar nele. Nós não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos ficar temerosos. Claro, devemos fazer nossas atividades, nossos trabalhos, aquilo que está ao nosso alcance. Mas aquilo que não está, não devemos nos preocupar tanto por isso. Na verdade, não devemos nos preocupar nada. É isso que a palavra fala. A palavra não diz, se preocupe apenas um pouco. A palavra diz, não se preocupe. Como está em Mateus 6 e repete 3 vezes a mesma expressão, não se preocupem. E aqui nós devemos fazer uma autorreflexão. Será que isso é um conhecimento para nós ou é um deleite? Porque quem sabe que Deus cuida pode viver inconstâncias de desespero, de preocupação, de ansiedade e coisas do tipo. Mas quem se deleita no caráter de Deus, por mais que em algum momento tema e sinta medo, logo passa porque confia em Deus, porque tem prazer no caráter dele. Não é apenas um conhecimento intelectual, mas é uma prática de piedade. Como diz em Timóteo, a piedade, a ganância espiritual de buscar Deus sempre mais e mais, associado ao contentamento, que é eu ser desapegado materialmente, eu estar satisfeito com aquilo que Deus me deu e não fico reclamando, querendo mais e mais. Essa é a grande fonte de lucro. Mas eu, quando eu estiver com medo, confiarei em Ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quando vier o medo, quando vier a ansiedade, quando vier qualquer tentação de ficarmos preocupados, devemos nos lembrar da Sua promessa. É isso que nos garante que nós não precisamos ter ganância material, não precisamos ficar desesperados por aquilo que nós precisamos, porque Ele nos dá aquilo que precisamos. Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O perfeito cuidado de Deus nos capacita a experimentarmos pleno contentamento. Que Deus nos abençoe.